Hoje quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado. Mas não, hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretaria para conquistar o mundo. Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro. Esse é um poema de Fernando Pessoa chamado O Adiamento. E é com ele que começamos o episódio de hoje sobre procrastinação. Bom, hoje o nosso tema é procrastinação. Eu estou aqui com o Roger para discutir um pouco sobre isso, sobre o que é procrastinação, né? Dar um pouco de nome a isso e como isso funciona na nossa vida, como que a gente se prende nesses padrões de comportamento, né? E também pensar que algumas estratégias para a gente procrastinar menos, né? Eu acho que é válido começar essa discussão de maneira bem simples, mas o que é procrastinação, né? Procrastinação é um termo do latim, procrastinatio, sendo crastinar referente ao dia seguinte, ou seja, né, deixar para o dia seguinte. Por mais que essa seja uma definição bem simples, eu acho que ela já é muito, muito importante para a gente entender, né, por que nós nos comportamos desse jeito. É como diz o ditado, né, porque fazer algo hoje se você pode fazer amanhã. No que diz respeito à procrastinação, assim, fazendo uma análise bem técnica mesmo, mas sempre trazendo para as pessoas que não são analistas de comportamento para entender, a gente procrastina as atividades das quais a gente não quer ou não dá conta de fazer naquele momento. A gente procrastina essas atividades a favor de outras atividades que naquele momento são mais reforçadoras, ou seja, né, nos trazem mais prazer. Acho que um exemplo prático, muito simples e que está dentro das principais referências sobre o tema, é referente ao estudo, a questões acadêmicas, né? Onde a gente apresenta muita dificuldade ou então apresenta muito adiamento do estudo em prol de outras atividades, como, por exemplo, jogar, ir para o bar da faculdade, ou então mexer no telefone, né, naquele momento do estudo. Uma coisa interessante, João, é que essa questão da procrastinação, que esse adiamento acaba que em algum momento ali a pessoa acaba sendo, né, ela vai sendo punida por isso, né, e até mesmo sendo culpada às vezes, né, acaba não saindo do lugar, ou até mesmo acha que em alguns contextos, por exemplo, ela vê outras pessoas lidando melhor com aquela situação e acaba se frustrando ainda mais, né, entrando num estado muito maior. Sendo que todos nós procrastinamos em alguma medida, né? Resta a gente entender por que a gente, né, age disso e criar algumas alternativas nessa situação. E outra coisa, e sem falar que o procrastinar é uma classe de comportamentos, né? Nesse sentido, todos nós nos comportamos em alguma medida, né? Procrastinamos algumas atividades, e, né, aquilo que tem um reforço muito imediato, a gente tende a fazer aquilo, né? Igual você citou aí anteriormente, no sentido de jogar videogame, ou sair com um amigo, ou ir beber alguma coisa, que são algumas atividades que são mais prazerosas, então a gente tende a ir para esse lado, né? Então, assim, é muito mais atrativo. A magnitude do reforço é muito maior que a magnitude de, por exemplo, ir para um trabalho, por exemplo, eu tenho que ir no centro comprar alguma coisa. Então, isso é muito aversivo. Então, você vai deixando para outro dia, no outro dia eu vou no centro. Então, acaba deixando de lado e fazendo as coisas que são mais prazerosas. Por exemplo, vou fazer uma coisa aqui em casa, enfim, acaba não indo no centro. Com certeza, né? Com certeza. É bem isso, né? Até porque, por exemplo, estudar ou ir a algum lugar para comprar X objeto envolve muitas coisas que a gente tem que fazer, muitos comportamentos que a gente tem que emitir para ter o reforço que vai acontecer mais para frente, né? No caso, eu estudo, às vezes eu vou ter que estudar por horas para entender o conceito, se o aprendizado em si for reforçador para mim, ou se só passar na prova for reforçador, então eu vou ter que esperar até o dia da prova, até fazer a prova e até receber o resultado da prova. Né? Já, por exemplo, mexer no telefone, ou jogar, ou assistir televisão, ou qualquer coisa nesse gênero, a gente é reforçado na hora, né? Não é à toa que esse tipo de situação né, pode levar até para outros extremos, assim, quando a gente fala do vício, na questão de ser reforçado na hora fazendo aquilo. E a procrastinação, né, que a gente estava mencionando, ela é
ela é como se fosse um buraco que a gente vai cavando, assim, porque Exatamente. quanto mais a gente procrastina, menos tempo a gente tem e mais coisas a gente acaba tendo para fazer, né? Porque, trazendo de novo para esses exemplos acadêmicos ou de escola, de maneira geral, se eu tenho uma prova para estudar, eu tenho 2 semanas para estudar, mas eu estou enrolando para estudar, é possível que até eu começar a estudar para essa prova já apareça outra matéria que eu tenho que estudar, sabe? Então, Isso vai virando uma bola de neve, né? vai virando uma bola de neve. Mas então, né, por que as pessoas, sabendo disso, sabendo que se elas atrasarem, elas vão se sentir assim, elas procrastinam da mesma maneira, né? Eu acho que o que vale começar essa questão é assim, a procrastinação é um comportamento que reforça e pune, né? A gente está falando aqui só das consequências aversivas, consequências punitivas da procrastinação, o que levaria uma pessoa a não procrastinar, mas, e no caso, então por que a gente ainda procrastina? É justamente por fugir dessa atividade. Sim, João, e só colocando uma contribuição pelo que você disse, a gente tem essa característica, né, até mesmo pela questão da seleção natural das espécies, né, como comportamento de sobrevivência mesmo, né. Então, assim, a gente tende a evitar e a fugir, né, de contextos aversivos, até mesmo para minimizar um pouco daquele contexto aversivo. Dito isso, eu queria só pontuar o seguinte, que é muito difícil a gente competir com alguns reforçadores imediatos, né? Por isso que é importante a gente construir outras alternativas, né? Igual mesmo a análise de comportamento vai chamar um ponto de esquemas de reforçamento, né? Que no caso seria um dos esquemas, a razão fixa, né? Por exemplo, a gente poderia trabalhar planejamento no sentido, né? A pessoa tem que produzir um artigo, fazer um trabalho, e aquilo está muito cansativo. Então, assim, o que se sugere é dar umas pausas, né? Fazer uma pausa no sentido e fazer uma outra coisa, por exemplo, ler 3 páginas, faz um resumo, depois toma um café, sai com o cachorro, escuta uma música, depois volta a fazer aquilo, para tentar construir um contexto um pouco menos aversivo, né? E com isso a pessoa vai conseguindo ter acesso aos reforçadores naturais. E isso é muito importante, né? Porque daí aquilo não fica tão aversivo, né? Claro. Outro ponto também a se destacar, a referência que foi usada por mim para esse trabalho, é o livro Sobre Comportamento e Cognição, né? É o volume 1, é o capítulo que fala procrastinação, adiamento de tarefas. Nesse capítulo eles falam, né, sobre o comportamento de procrastinar, falam sobre, né, as consequências, como funciona, falam sobre um estudo sobre isso. Mas o que eu quero destacar aqui são as questões emocionais que a procrastinação elicia, assim, né, os efeitos que a procrastinação elicia. E dentro deles tem uma série de consequências, né, que serviriam para a gente fazer uma análise melhor do nosso comportamento. Porque a gente acredita, né, que só fazendo análise do nosso comportamento, só compreendendo melhor o nosso comportamento, que a gente pode modificar ele. E no caso da procrastinação, a gente tem aqui, né, que o acúmulo de tarefas como uma consequência, a falta de tempo para completar as tarefas, né, isso que já foi citado. Mas o que eu acho que vale a pena destacar é a questão do sentimento de incompetência, né, de se sentir-se incompetente. Que diz respeito da pessoa não conseguir realizar a tarefa, ou então estar adiando a tarefa, e ela se sentir assim. E um link que eu queria fazer com isso é por que nós nos sentimos incompetentes quando a gente adia as tarefas ou quando a gente não faz elas, né? Eu acho que uma resposta curta, mas não estando errada, seria porque a gente não consegue atender as nossas expectativas ou expectativas gerais, ou então pelas consequências negativas no sentido de ruins que não fazer ou adiar a tarefa teriam, né, como já citadas. Mas eu acho que também tem uma questão que, assim, nós vivemos num contexto de muita cobrança. Exatamente. No próprio artigo aqui que eu dei uma lida, é justamente esse ponto mesmo, da competitividade, da cobrança, né, do próprio, por exemplo, do acadêmico, por exemplo, ambiente acadêmico, de uma cobrança extrema e que ele sempre tem que, por exemplo, tá num certo nível, né, então, assim, isso acaba gerando um certo desconforto e estresse. Por sempre se tratar de algo que ele tem que sempre tirar notas boas ou fazer atividades geradas, né, então acaba gerando aquele estresse, aquela procrastinação, e acaba evitando isso, né? Porque é algo aversivo, então ele vai evitar em todos os seus sentidos. A gente vive num contexto geral, assim, tanto acadêmico quanto o próprio capitalista em si, que é de que a gente tem que estar o tempo todo produzindo, né? Verdade.
a gente tem que estar fazendo alguma coisa. A gente pode até perceber um pouco nesse contexto de quarentena e tal, o quanto se falam sobre as pessoas aproveitarem esse momento para tentar produzir alguma coisa diferente e tal. E, assim, eu concordo na medida de que realizar tarefas, realizar conquistas ou realizações pessoais que sejam, elas também têm um valor para a nossa saúde mental. Mas em até que ponto, não só a questão da quarentena, mas de maneira geral, a gente não vive numa sociedade que nos cobra estar produzindo o tempo todo. Que o tempo ocioso não é respeitado, né? A gente tem, por exemplo, essa onda com coaches, que é o trabalho enquanto eles dormem, tá ligado? Não, você também tem que dormir alguma hora, sabe? Aham. Isso cria uma cultura, assim, eu acho que meio que masoquista, né? A pessoa, ou então meio que ilusória, na verdade, né? A pessoa entra numa ilusão do coach e acaba, mano, se perdendo totalmente, sabe? Nunca vai conseguir alcançar aquilo que é proposto, né? Sim, a gente vive achando que se a gente não produz, a gente é incompetente, a gente é inútil. A gente vê isso na faculdade ou no trabalho, quando a gente vê uma pessoa do nosso trabalho, da nossa faculdade, que realiza alguma coisa e ela é reconhecida por todos por conta disso, e a gente vê, tipo, tá, mas eu não fiz isso, ou não estou fazendo nada parecido com isso, sabe? Sendo que nós também temos que saber respeitar o nosso próprio tempo para a realização das coisas, né? Quando a gente fala sobre os efeitos ruins da procrastinação, e não é como se a gente também tivesse que receber uma atividade e fazer ela no momento que a gente recebe ou na hora que a gente recebe, mas eu acho que o que definiria, vamos dizer assim, o respeitar o próprio tempo e o próprio espaço para fazer uma atividade, né? Tem gente que demora 1 dia, 2 dias para pensar e não se considera, vamos dizer, procrastinador, ou tem gente que prefere começar na hora. Para uma procrastinação, eu acho que seria quais são as consequências mais envolvidas, assim. Que no caso da procrastinação mesmo, de uma maneira, vamos dizer assim, ruim, eu acho que o que implica muitas vezes, é correr contra o tempo e a qualidade do trabalho final. E pegando isso, assim, dá pra pensar que, por exemplo, a pessoa que fazer uma atividade, ela quer fazer tudo rápido, só que ela não consegue fazer aquela atividade, aí ela começa, né, falando, poxa, eu não sou capaz, não consigo, justamente por essa lógica. Não sei se você concorda, mas, por exemplo, alguns teóricos falam que a Revolução Industrial, né, tem certa influência nessa questão do fenômeno, né? Então, assim, a procrastinação, ela é muito típica nas sociedades, né, industrializadas, da questão pós-moderna, ou mesmo você mencionou anteriormente sobre a questão do coach, né, desse consumismo, que vai gerando esse comportamento, né, de estar fazendo muitas atividades ou de fazer essas atividades e as pessoas não vão dando conta, acabam se perdendo, não, né, conseguindo fazer, as coisas vão se tornando aversivas demais. Você acha que podemos lidar com isso nessa situação? Alternativa, pensando na questão cultural de sociedade, a gente poderia tomar para lidar com isso? Eu acho que a gente pode pensar em alternativas de grande e pequena escala, né? Eu acho que quando eu falo de grande escala, eu digo em questões de estrutura, de instituições, de modelos de trabalho e esse tipo de coisa, né? E quando eu digo de pequena escala, eu digo de mudança individual de cada pessoa se perceber, né? Começando pelas de pequena escala, eu acho que tudo isso começa essa questão de saber distinguir se eu procrastino por uma questão minha ou se eu procrastino por uma questão que é o meu tempo, ou então se é uma questão que já entra para algo que não é saudável, e se isso é uma cobrança real, se eu tenho que me fazer essa cobrança, ou se essa é uma cobrança de um sistema. Eu acho que isso vem pelo nosso autoconhecimento. Sim, né? Que eu acho que começa por aí, né? Muita gente usa, por exemplo, tem a terapia, né? Para chegar nesse tipo de autoconhecimento, de fazer leituras e saber se essa cobrança, se esse tempo, se isso diz respeito a mim ou não. E assim a gente consegue, por exemplo, se desvencilhar de questões, né? Como você falou, acerca de uma cultura, acerca de um mundo pós-industrializado, né? Onde a gente vive uma cobrança capitalista de estar sempre produzindo. E em grande escala, eu acho que isso seria um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem um sistema que vende a ideia o tempo todo, e a gente tem um fenômeno cult, muito disso, de que tem que produzir. Então, você fazer isso em grande escala, não de não produzir, mas de respeitar o tempo de produção das pessoas, eu acho que isso teria que vir, né, das agências de controle, como as escolas, as faculdades, né, para trazer um pouco desse respeito assim, ao tempo das pessoas. A gente vê isso acontecendo, mas nunca de maneira institucional, né? Às vezes um professor que dá mais
que dá um prazo maior, porque entende a realidade daquele aluno, entende a dificuldade que ele possa estar tendo, né? Seja uma dificuldade de aprendizado, seja uma dificuldade de social, algo que, né, que impede ele de realizar aquela tarefa, né? Então eu acho que passa um pouco por isso, né? Fazer mudanças institucionais seria muito difícil, porque eu acredito que uma mudança institucional, pensando a procrastinação, seria sempre focada em eliminar a procrastinação para produzir mais, né? E pensar nessa lógica, por exemplo, essa cultura nossa, como pensasse nesse sentido de minimizar essa lógica de consumo, né, de valorização, de construir muitas coisas, de produzir muitas coisas, de sempre estar no topo, diminuir isso, eu acho que pelo menos ajudaria um pouco, né, igual mesmo você falou das agências de controle, a criar um certo controle em relação a isso, né, as pessoas conseguiriam pelo menos ter uma visão um pouco melhor dos seus comportamentos, né, saindo um pouco também da lógica mentalista, né. Isso ajudaria bastante as pessoas olharem para si, analisar um pouco o seu comportamento, por que ela, às vezes, né, parar e pensar por que eu estou adiando certas coisas e priorizando outras, será que eu não posso fazer dessa maneira, né, e aos poucos, no meu tempo, né, não no tempo, né, do consumismo, será que, né, porque ninguém é de ferro, ninguém é um robô, então assim, a gente às vezes não dá conta de fato de fazer tudo, então a gente tem que ir planejando, organizando aquilo que a gente dá conta, e isso vale pensar também para a sociedade como um todo, né? Que na verdade ela não pensa nesse sentido. Com certeza. E aí a gente entra também em outros aspectos, né? De que a gente dá mais valor para algumas atividades do que outras, e aí você deixar de fazer uma atividade para fazer outra é considerado procrastinação, né? Por exemplo, um adolescente que está no ensino médio, que deixa de estudar para uma prova porque prefere, vamos supor, tocar um instrumento. Isso é dado como procrastinação. Mas por que e por quem? Tudo bem que ele tem que atender uma certa expectativa do ensino médio, né, de se formar, a gente entende que a escola capacita a gente para algumas competências que são essenciais, inclusive para ser músico, por exemplo, sabe? E você falando isso, eu até lembrei de uma coisa aqui, João. No próprio estudo que eu li do artigo, fala assim que o procrastinar, às vezes, também, por exemplo, em relação a de estudo, vamos pegar esse como exemplo, o garoto, ele procrastina por exemplo, ele pode ter alguma dificuldade, por exemplo, de leitura ou de escrita, ou de apresentar o trabalho que tem que ser feito. Então, assim, às vezes o contexto que é tão aversivo se apresenta que ele não vai conseguir suportar aquilo, né? Porque a pressão é grande, ele não criou um repertório para lidar com aquilo. Com certeza. Então, assim, isso que os estigmas que a procrastinação traz consigo, acho que dificulta muito isso também, né? Igual mesmo. A pessoa deixa de fazer uma atividade, pensa, aquela pessoa ali é preguiçosa, né? Tem vários estigmas que é trazido aí por fazer isso, né? Então, assim, não ajuda em nada, né? Não, então, assim, a questão é entender por que aquela pessoa de fato procrastina, né? Será que ela deve estar tendo alguma dificuldade, né? Em escrever alguma coisa? Será que ela consegue apresentar o trabalho? Será que ela consegue ler, está entendendo o texto mesmo, né? No histórico né? Da construção de repertórios dela? Isso que tu falou é muito importante pontuar, né? Principalmente para pais e educadores, né? Que geralmente são muito responsáveis por estar avaliando e estar incentivando, vamos dizer assim, crianças, que estudantes, né, apresentem comportamentos de estudar, por exemplo, de realizar tarefas e atividades. E é muito importante estar atento a isso, né? Tipo assim, aí a gente vai estar entrando em outra discussão, que com certeza tem para outro podcast, mas, por exemplo, né, por que o aluno não presta atenção na aula, sabe? Esse tipo de análise não é feita. Geralmente, né, quem se atribui é desinteressado, não tem vontade, é preguiçoso, mas não se pergunta, por exemplo, por que esse ambiente não chama a atenção dele, por que essa atividade não chama a atenção dele, quanto outra atividade. Pensando nos recursos naturais, né? Construir. Com certeza, com certeza. Claro que a gente também tem que voltar um pouco para a responsabilidade, ainda mais, né, que uma coisa é a gente avaliar a procrastinação de crianças e adolescentes, uma coisa é a gente avaliar a procrastinação de adultos, né? Já se espera de adultos que algumas questões já sejam melhores elaboradas, né, por conta do nível de exigência social, né, e aí a gente entra de novo nesse aspecto de cobrança. Mas é muito isso mesmo, esse nível de exigência acaba corroborando para a construção também do próprio sofrimento, né? Que às vezes certa atividade está gerando no sujeito, então ele acaba não conseguindo fazer e procrastina. Com certeza. E isso vale para muitas coisas, né? Em geral, de pensar para tudo. Bom, agora outro aspecto que eu acho que seria interessante a gente abordar, que é a gente falar da nossa experiência com a procrastinação. Sim, legal. Sabe? Porque, assim, eu vou falar por mim, eu procrastino pra caramba. Nossa, eu também. Tanto que, assim,
entre a gravação, né, falando isso para quem nos escuta, de um episódio ou outro, a gente procura dar um espaço de 15 dias. A gente, às vezes um pouco mais, mas a gente sempre procura estar atento a esse espaço de 15 a 20 dias de gravação. Então, a gente grava um episódio, tem 15 dias até a gravação do outro, são 15 dias que a gente pode estudar, procurar material, se preparar e tal, até a gravação. Eu comecei a estudar hoje, no dia da gravação, porque muito se dá pelo meu tempo de realizar as atividades, claro, e muito se dá também por eu preferir, às vezes, estar realizando outras atividades, né? Como, por exemplo, jogar. Mas uma coisa que eu percebi muito durante esses 15 dias, de um episódio pro outro, enquanto eu não estudava, eu estava percebendo isso em mim, pelo menos, que é o meu jeito de elaborar as questões, por exemplo, para o podcast, né? Para escolher o tema, decidir o tema, estudar para o tema, né? Organizar minhas falas, que é basicamente assim. A gente decide o tema, né? E aí, beleza. E aí eu penso o que eu vou querer falar sobre aquele tema, o que me chama mais atenção sobre aquele tema. E aí eu passo uns 2 a 3 dias fazendo outras atividades, mas que, vamos dizer assim, entre uma atividade ou outra... Você tipo intercala, no caso, que é um ambiente mais agradável, no caso? Não, por exemplo, vamos supor que a gente decide o tema de procrastinação, né? Acho que esse é o melhor exemplo para trazer agora. E aí eu tava pensando o que eu vou querer falar de procrastinação, né? Porque só vim aqui dar explicação técnica e tal, a gente sabe que fica raso a discussão. E aí eu passo 2, 3 dias não fazendo nada relacionado a estudar ou a procurar muito sobre isso. Mas sim, tipo, vivendo a minha vida para que eu, durante a minha rotina, eu perceba algo sobre aquele tema, né? Ah, legal. E aí, por exemplo, eu penso, isso seria interessante de falar. Aí eu fico mais 1 ou 2 dias pensando se aquela ideia é boa para falar ou não. E aí, passando ali 1 semana, 10 dias, que eu decidi o que eu quero falar e pensei se aquela ideia é legal ou não, eu vou atrás de material. Tá? Então, assim, nisso são 10 dias, em média, de preparação para estudar o tema de fato, sabe? Exatamente. Então, assim, a minha relação com a procrastinação, eu acho que ela é muito mista no quesito de esquiva de aversivos, esse corpo. Não necessariamente aversivo. A gente pode fazer uma análise funcional aqui, João, se você quiser, porque pensando nisso, você tem que construir alguns, né, autocontroles aí para lidar com isso. Acho que mais a questão, talvez, de leitura poderia ser mais aversivo, né? Talvez outras atividades seriam mais prazerosas, ou não. Eu acho que eu coloquei aversivo precocemente, eu acho que não é aversivo. Eu diria que, porque estudar é bom, eu gosto de estudar, assim, eu gosto de... Entendi. Depois que eu estudo, eu fico super empolgado. Mas eu acho que é mais porque o estudo, né, como já foi citado antes, é um processo mais lento. Verdade. A construção do reforço natural é mais árdua um pouco, né? É um processo que exige um pouco mais de tempo para eu entrar em contato com o reforço. Ele exige um pouco mais que eu me comporte várias vezes para entrar em contato com aquele reforço, pelo, sei lá, número de páginas que eu tenho que ler, tempo que eu tenho que estudar. Já outras coisas não, na hora, né? Então, eu acho que minha procrastinação tá muito ligado nisso, mas também tá muito ligado a eu também saber respeitar o meu tempo, sabe? Eu sei que eu vou fazer desse jeito, então que tudo bem. Eu não vou me sentir mal, mas de fazer do meu jeito, contanto que eu faça, né? Exatamente. Eu, particularmente, eu não fujo muito de você, não. Eu acho que eu procrastino muito em relação a podcast também. Como você disse, é de 15 em 15 dias, por exemplo. Eu comecei a estudar, por exemplo, semana passada eu li um texto, aí na semana inteira pensei muito pouco sobre o assunto, mas aí depois no final de semana, de sexta para agora, eu dei uma lida mais em 1 ou 3 artigos, né, para tentar me fundamentar um pouco mais. Mas assim, em relação ao que mais é difícil mesmo, por exemplo, quando a gente tem contato com a leitura e ficar preso nisso, a gente não tem geralmente um reforço de imediato, né? Então, se a gente fica dependente de um reforço que é externo, né? Por exemplo, uma pessoa, um elogio, igual mesmo, a gente está gravando um podcast, vamos supor, se alguém fala algo, isso é um reforçador, então a gente descobre algo ao ler o artigo, né? Isso são pequenos reforços ali que vão construindo algo que é natural, que vai reforçando, né? Um reforço natural e que a gente consegue organizar um pouco melhor. Mas para outras atividades, por exemplo, eu tinha que ir na semana, eu tinha que ir no centro, fazer a questão do exame de vista, né? Que eu vou ter que usar óculos, né? Por exemplo. Aí eu acabo não indo, fazendo outras coisas em casa. Tudo bem que o cenário, o contexto não permite sair de casa, né? Mas eu já deveria ter ido, deveria estar usando óculos, mas
pelo fato de ir lá no centro, o contexto que a gente está, enfim, acabo procrastinando algumas atividades que é mais aversiva. Vou te dar uma informação, então, que talvez possa servir para te ajudar a fazer isso logo. Tá Que é em bom. relação ao tempo que você tem para fazer isso. Porque Nossa. muito provavelmente o tempo que você vai ter para fazer isso é menor do que você imagina. Exatamente. Do jeito que o coronavírus tem se propagado, a gente tem tido 15 mil casos novos por dia. Nossa, Logo você não vai ter mais como ir, tá ligado? é verdade. Quem sabe isso te ajuda. Sim, com certeza. Outra coisa que pode fazer eu ir muito rápido é se eu ficar cego, tipo, aí não vai ter jeito. Sem enxergar nada. Com certeza. Mas aí já entraria no aspecto de que talvez demore tu ficar cego. Então Ou seja, quando a aversividade é presente de fato e não tem alternativa, e a gente procura a coisa pra fazer. A gente vai querer resolver um problema que normalmente a gente protelaria se a gente tem pouco prazo, né? Se um professor tem um mês para uma prova, e aí a gente, vamos supor, costuma estudar na semana só. E aí acontece alguma coisa que o professor tem que adiar essa prova. Assim, só um exemplo, né? Talvez nisso a gente vai correr muito mais para fazer, né? O tempo está totalmente ligado a isso. Principalmente, né? Por exemplo, se a gente adiasse a gravação de cada 15 dias, por exemplo, para uma semana, eu já não poderia ter o meu método de 10 dias, né? De preparação. Bom, então eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente podia deixar aqui, né, medidas de como as pessoas podem lidar um pouco com a procrastinação, tendo em vista que também tem a procrastinação, que o sentimento de incompetência da procrastinação através de uma cobrança desnecessária ou excessiva, mas também tem aquela da qual a gente realmente, às vezes, foge de algumas atividades para procurar atividades que sejam mais simples ou prazerosas, né? Eu gostaria de citar um trabalho que foi feito na USP. Eu vou falar foi e não vou falar é. Eu ainda não sei se é, mas o capítulo do livro que eu li que falava disso é de 21 anos atrás, então ainda não sei se está funcionando, mas que era um trabalho com o objetivo de analisar a procrastinação e desenvolver o comportamento apropriado nos alunos, né? Isso era feito através de aumentar a capacidade de identificação de condições benéficas a curto e longo prazo da realização da tarefa, de sentimentos agradáveis, ou seja, né, identificar, fazer aquela atividade, quais são as condições que vão ajudar a realizar aquela atividade e o que aquela atividade vai trazer de bom, tanto de curto a longo prazo, porque por mais que a gente possa pensar, por exemplo, que ler um livro para estudar só tem consequências boas a longo prazo, mas ela também tem consequências boas de curto prazo, né? Como, por exemplo, se eu estudar agora, mais tarde eu tenho mais tempo para fazer o que eu quero. Identificar regras pessoais que possam facilitar ou dificultar a realização de tarefas. Acho que o exemplo que eu dei do meu processo do podcast, né, de saber como eu funciono, então isso vai muito da nossa capacidade de autoconhecimento. Distinguir entre a atratividade na atividade e a competência para realizá-la, né, o quanto que a gente está a fim de fazer isso e o que a gente precisa para fazer. Identificar contingências aversivas que podem facilitar ou dificultar a realização da tarefa, né, e identificar comportamentos emitidos que possam dificultar ou cumprir o prazo. Acho que, em suma, é saber analisar bem nós mesmos e saber analisar bem o nosso ambiente. Exatamente. É muito pessoal, cada pessoa vai ter a sua própria estratégia para lidar, não tem como eu dar a resposta aqui, não acredito em respostas prontas sobre isso também. E o interessante é que cada um pense nisso, né? Ou seja, é claro que a gente vai estar fugindo sim dos contextos aversivos, evitando eles, mas pensar uma forma que a gente consiga, que seja menos confortáveis, né? Por exemplo, a gente tem algumas tarefas para fazer, pensar, dá tempo para a gente, eu tenho que fazer uma atividade que demanda muito tempo, então assim, faz aos poucos, né? Aquilo que você dê conta, dá uma pausa, depois você continua. Então assim, nunca pense em fazer tudo de uma vez, porque pode ser que vai gerando um certo, né, sentimento de ansiedade ali, construindo, né? Então, eu preciso terminar isso logo. Assim, evita isso, né? Então, assim, vai naquilo que você dá conta, lê uma página, lê outra, né? Então, assim, ter 30 minutos ali já ajuda demais. Fazer uma atividade, por exemplo, tem que limpar a casa. Tem um monte, né? Limpar quarto, sala. Limpa primeiro o banheiro, depois você limpa, né? Depois para um pouco, limpa o quarto. Então, né, tem gente que limpa tudo de uma vez e não consegue fazer outras coisas. Assim, vai naquilo que você dá conta de fazer. Com certeza. Assim, acho que também outro ponto que é válido colocar também é o que você comentou, né? Às vezes tem gente que também só consegue se tranquilizar quando faz tudo que tem que fazer logo. Muitas vezes a gente também não vai dar conta de fazer tudo que a gente precisa naquela hora, né? Isso não é muito relegado à procrastinação, mas
essa cobrança, às vezes, que a gente tem consigo mesmo de fazer as coisas, ou seja por uma ansiedade de terminar logo. Exatamente, perfeito. Então, também entender que as coisas têm o tempo delas de acontecer, e muitas vezes a gente não tem total controle disso. Então, às vezes eu quero fazer tudo de uma vez, mas não dá para fazer tudo de uma vez, ou seja por uma limitação minha, ou seja por uma limitação de outros fatores externos, né? Entender, assim, que a procrastinação não é uma doença, assim, né? Não tá doente, né? Você não tem nenhum problema. Todos nós procrastinamos, né? Cada um tem a sua forma de procrastinar. Cada um procrastina por alguma coisa, mas que todo mundo procrastina alguma coisa, isso é quase certeza. E tem os níveis, né? Que pode gerar alguma coisa, ansiedade, pode produzir, né? Construir algum momento, né? Conforto ali. Assim, resta você criar essas alternativas aí que você vai saber muito bem, né? Procurar também, se caso, né? Uma ajuda, né? Um psicólogo, né? Procurar um profissional. Então, mesmo você construir esse autocontrole, né? Se observar, ver, analisar a sua situação, sua vida, o que pode ser melhor. Então, isso é muito importante também. Às vezes a gente fica muito sob controle de os reforçadores de curto prazo, né? O que vai me dar prazer ali na hora. E é sempre bom a gente estar atento também que a gente tem que viver o hoje, com certeza, mas a gente também tem que pensar na possibilidade do amanhã. Então a gente também tem que estar sob controle de reforçadores de consequências de longo prazo, né? Se eu tenho uma atividade para fazer agora e eu tenho 15 dias para fazer ela, quais são as consequências de eu deixar para fazer ela tal dia? Quais são as consequências de eu fazer ela agora? Então sempre fazer essa análise, né? E é assim conseguir decidir o que vai ser melhor para você. Bom, muito obrigado a quem nos escutou até agora. Lembrando sempre que a discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários, ela continua no feedback que vocês têm dado. Então, assim, comentem aí pra gente na postagem do Instagram ou no YouTube. Como é a procrastinação de vocês? Quais são as coisas que vocês se percebem procrastinadores? E o que vocês fazem para lidar com isso? E mais uma coisa, só para finalizar, as referências vão ficar na descrição do YouTube. E a gente vai pensar de colocar as referências também no Instagram. E também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @behaviores, e no Spotify e no YouTube também, Behaviores, é só procurar lá, compartilhar com as pessoas para que essa discussão chegue sempre a mais gente. Bom, e é isso. Muito obrigado.